Há séculos, no coração de um deserto ancestral, uma história de fé, coragem e provação se desenrolava. Hoje, embarcaremos em uma jornada épica, mergulhando nas areias do tempo e explorando a vida de um homem cuja história ecoa até hoje através dos séculos. Conheça Jó, um homem abençoado com riqueza, saúde e uma família amorosa. Sua fé inabalável em Deus o tornou um exemplo de retidão e devoção. A história de Jó é um testemunho da capacidade humana de permanecer fiel, mesmo quando enfrentou adversidades inimagináveis. Mas o destino de Jó estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Mas antes de entrarmos nessa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo e comentar quais outras histórias da Bíblia você quer que apareça aqui no canal O Segredo das Escrituras. Agora nos aprofundamos na vida de Jó, um homem que parecia ter tudo o que sonhamos até os dias atuais. Jó era um homem próspero. Ele possuía grandes rebanhos, terras férteis e uma família que o amava. Sua fé era inabalável. A riqueza de Jó era vista como uma bênção de Deus naquela época, e sua generosidade era conhecida em toda a região de Uz, onde morava. Mas o que acontece quando a prosperidade é testada? Quando a fé de um homem é posta à prova? Jó não era apenas rico, ele era generoso. Sua fé em Deus era o alicerce de sua vida, guiando-o em todos os aspectos. Agora, nossa jornada nos leva a um momento crucial na vida de Jó, quando sua fé seria testada como nunca antes. Mas por que essas provações começaram? A resposta a essa pergunta remonta a um desafio celestial. Satanás questionou a fé de Jó, sugerindo que ele era fiel a Deus apenas por causa de suas bênçãos materiais. Ele desafiou a sinceridade da devoção de Jó. Deus permitiu que essas provações ocorressem, autorizando Satanás a testar a fé de Jó, mas com uma condição: não tirar a vida de Jó. Primeiramente, Jó perdeu todas as suas riquezas materiais, seus rebanhos e bens, do dia para a noite. Logo em seguida, vendo que a fé de Jó ainda não tinha se abalado, Satanás sugeriu que se Jó perdesse todos seus filhos e filhas, sua fé em Deus seria questionada. E assim, Deus autorizou que levasse seus filhos e filhas, permitindo que um forte vento desmoronasse a casa em que estavam. Apesar de um profundo luto e desespero, Jó não se revoltou contra Deus e manteve sua fé forte como uma rocha. Ainda não satisfeito, Satanás pediu a Deus para deixar que uma doença atingisse o corpo de Jó, afirmando que sua fé não resistiria a tamanho sofrimento e que assim a fé seria abalada e ele se revoltaria contra Deus. E assim, Deus autorizou que Satanás tocasse no corpo de Jó, deixando feridas em sua pele que de tanta dor eram coçadas com cacos de cerâmica. Diante de tamanho sofrimento, Jó começou a ser julgado por amigos e pela família, afirmando que teria cometido algum pecado grave para merecer tanto castigo divino. Satanás desafiou a fé de Jó, alegando que ele só servia a Deus por causa de suas bênçãos materiais. As provações foram uma resposta a essa acusação. Como um homem de fé enfrenta a perda, a dor e a solidão? Como Jó reagirá à sua prova mais difícil? Apesar da fé de Jó ser abalada, ele se recusa a amaldiçoar a Deus. Sua jornada é um exemplo de resiliência espiritual. A história de Jó é uma jornada épica que não termina nas provações. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança brilha como uma estrela distante, pronta para nos guiar. Deus, vendo a fé inabalável de Jó, desceu sobre um redemoinho e falou com ele. Deus restabeleceu as bênçãos de Jó em dobro, recompensando sua fé e fidelidade. Jó, um homem que enfrentou a desolação, nos ensina que a cura é possível, que as bênçãos podem ser restauradas e que a família pode ser reconstruída. Ele é um testemunho vivo de que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida nos oferece segundas chances. A restauração de Jó é um exemplo vivo de como a fé e a resiliência podem transformar a tragédia em triunfo. Sua história nos encoraja a nunca perder a esperança, acreditar na redenção e continuar a jornada, não importa as provações.
Nos momentos mais sombrios de sua vida, Jó encontrou força na oração e na gratidão. Sua jornada nos lembra que a fé é um farol e a gratidão um escudo contra o desespero. A história de Jó nos ensina a nunca desistir, não importa o quão difíceis sejam as provações, sempre há esperança. Jó não apenas sobreviveu, ele floresceu. Sua jornada é um farol de esperança e fé para todos nós, um lembrete de que, independentemente das adversidades, podemos encontrar a nossa própria restauração. A história de Jó é uma chama que acende a esperança nos corações daqueles que enfrentam desafios. Ela nos recorda que a bondade, a compaixão e a fé são forças poderosas que moldam a nossa jornada. Se você deseja continuar a explorar os segredos e ensinamentos das Escrituras, convido você a conferir outros vídeos fascinantes do nosso canal O Segredo das Escrituras. E, se você ainda não se inscreveu, considere se juntar à nossa comunidade. Assine nosso canal para receber atualizações regulares, mergulhar mais fundo nas histórias bíblicas e encontrar inspiração para sua própria jornada. Aqui, compartilhamos a sabedoria das Escrituras e exploramos os segredos que nos guiam em nossas vidas. Obrigado por assistir e fazer parte desta jornada conosco.